Nos últimos meses, grande parte do território brasileiro vem sofrendo com as mudanças climáticas cada vez mais perceptíveis. A região sul do Brasil é uma das mais atingidas. As chuvas são cada vez mais torrenciais e sempre vêm acompanhadas por fortes ventos, enxurradas e, é claro, muita destruição. Há quase 2 meses, a gente conversou com o especialista em mudanças climáticas e em relações internacionais, Vitor Nascimento. Naquele momento, o estado vizinho do Rio Grande do Sul era drasticamente castigado pelas enxurradas que eram destrutivas. Passado-se todo esse tempo, as chuvas que estavam concentradas no estado vizinho do Rio Grande do Sul acabaram chegando a Santa Catarina. E a gente conversou novamente com o Vitor Nascimento, atualizando os fatos e a percepção do atual momento para o Brasil e para o restante do mundo. Nesse período entre a nossa última conversa e hoje, ocorreram muitas coisas aí em todas as regiões brasileiras que a gente foi observando aí nos últimos dias, nas últimas semanas. Toda essa questão a seca severa que está ocorrendo lá na região norte, na região da Amazônia, as chuvas cada vez mais intensas aqui na região sul do Brasil, elas vêm afetando e mostrando algo que vem ocorrendo aí numa conjuntura internacional também. A gente teve aí um ciclone passando, né, na região ali também, um tornado passando na região do México também nos últimos dias. Tudo isso é uma conjuntura internacionalmente, né? Com certeza, são esses eventos climáticos extremos, né, que todos são causados aí pela mudança global do clima, e o elemento fundamental é justamente a contribuição do homem, né? Então, atualmente, as convenções internacionais, os tratados internacionais, eles estão cada vez trazendo mais ainda a evidência da contribuição dos indivíduos para a mudança do clima e como que todos os fatores estão interrelacionados. Então, no atual momento, né, como você bem disse, a gente tem acompanhado a seca na Amazônia, né, muitos rios estão realmente secando, enquanto a gente tem eventos climáticos extremos de chuvas fortes na região sul do Brasil. E o que explica isso são os rios voadores. Basicamente, a floresta amazônica, né, ela tem um processo que chama evapotranspiração, e esse processo é o que faz com que a água, né, que sai da floresta vá para todo o continente. Então, na hora que, né, você tem qualquer tipo de processo, como o aquecimento global na floresta amazônica, afeta todo o clima do continente todo. Então, a gente tem que entender que esse processo ele é totalmente interrelacionado. E todo esse processo interrelacionado é numa conjuntura no Brasil e fora dele também, né? Com certeza. Os outros países também estão sendo muito afetados. No caso do Brasil, a Amazônia ela é importante não só para o continente, especialmente para as regiões mais populosas, que são o Sudeste e o Sul, mas também é responsável, né, pela regulação do clima no continente todo. A gente tem aí, né, processos como o El Niño, que também está tendo uma alteração muito forte agora. Então, todos os países estão preocupados, né? A gente está aí faltando mais ou menos um mês para o principal evento, né, da discussão da governança climática, que é a COP28, que vai acontecer nos Emirados Árabes. E também há uma preocupação em relação ao evento em si, né? Porque o evento vai acontecer nos Emirados Árabes, que está no Oriente Médio, e atualmente o Oriente Médio está em guerra. Então, são vários problemas que estão se relacionando. Nessa questão aí da COP que vai ocorrer aí nas próximas semanas, tem-se ela deve e pode trazer novos olhares para todas essas situações que estão ocorrendo, seja no Brasil, seja fora do Brasil? Pois tem algumas formas de enxergar a COP, né? No caso, desde que o Acordo de Paris foi assinado, o grande desafio tem sido em como implementar especificamente o artigo 6 do Acordo de Paris, que ele trata do financiamento dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento e países com menos recursos. Então, é algo que está travado há algum tempo. Essa discussão já tem acontecido, né, nos últimos anos, então a expectativa é muito grande para que o Acordo de Paris consiga avançar no sentido de fazer com que esse financiamento, né, de fato saia dos países desenvolvidos para os países em desenvolvimento. Só que, de todo modo, ainda que algumas medidas avancem bastante nesse primeiro momento, no curto prazo, né, a perspectiva ela não é muito boa, né? As medidas têm que ser pensadas para o longo prazo, para que a gente não alcance os níveis muito altos de aquecimento global. Mas, assim, eu estou otimista, né, em relação a como que vai ser a COP. Ela está acontecendo num país onde o país ele é um grande exportador de petróleo, produtor de petróleo, mas é um país com muito recurso para promover a transição energética.
que é o que a gente precisa atualmente. Então, acho que o otimismo ele vai muito nessa direção, do fato, né, de estar acontecendo num país que tem muito recurso para fazer essa transição energética. Toda essa questão, agora voltando ao eixo Brasil aqui, norte a sul do que está ocorrendo, eu lembro que a gente conversou naquela nossa na nossa primeira entrevista sobre como o que estava ocorrendo no Brasil estava sendo observado fora dele. A gente conversou, né, nessa questão, pegando aqui a América do Sul, como que o que ocorria no Brasil era visto fora dele. Essas situações aí, de certa forma, estão se tornando aí, nas últimas semanas, permanentes. As chuvas aqui na região sul, a seca na região norte, elas seguem sendo observadas fora do Brasil também? Com certeza. Outros países estão sempre atentos ao Brasil, especialmente, né, depois que o governo Lula se iniciou, né, o governo Lula 3, por causa dos posicionamentos do governo Lula em direção a uma proteção ambiental mais forte, né? Então a gente teve a cúpula da Amazônia, que aconteceu em Belém, justamente para poder sinalizar que o Brasil está interessado em discutir a Amazônia, em trazer os outros países para esse diálogo, preservando a soberania, né, que é algo para as relações internacionais que é fundamental, mas o mundo está olhando para o Brasil e realmente muito atento para a Amazônia. Lembrando que, do ponto de vista das emissões de gases de efeito estufa, o principal elemento da matriz brasileira é justamente o desmatamento, né? Então o Brasil ele precisa realmente lidar com o desmatamento, frear o desmatamento, porque é isso que os outros países esperam do Brasil em relação a sua contribuição para a mitigação da mudança do clima. A questão do desmatamento é sempre um assunto debatido, né, Vitor? É um assunto que ele sempre está nas rodas de conversa, seja entre países, seja no meio científico. É um assunto e que deve se perpetuar aí por muito tempo, aí até que os números entrem em uma certa, entre aspas, normalidade aceitável. Pois é, o desmatamento ele é um desafio para o Brasil há muitos anos, tem períodos onde ele fica maior, tem períodos onde ele fica menor, e o grande elemento, né, é aumentar a fiscalização, é aumentar o orçamento dos órgãos do governo de controle do desmatamento, de combate ao desmatamento. Então, né, a expectativa é que o governo atue mais nessa direção. A gente teve um movimento em setembro, que é um movimento importante, que foi a criação de um comitê interministerial para poder fazer alguns ajustes na política nacional de mudança do clima. E dentre esses ajustes está a proposição de uma nova meta do Brasil, que é o que a gente chama de NDC, que é a contribuição do Brasil dentro do Acordo de Paris. Então o Brasil ele vai montar uma nova meta, né, tendo em vista um comitê interministerial, que é não apenas o Ministério de Meio Ambiente, Mudança do Clima, mas Ministério de Desenvolvimento, outros ministérios também que são importantes, para o Brasil poder mostrar, né, o que está fazendo, quais projetos de curto prazo, quais projetos de médio e longo prazo, não só para a gente, né, mas para poder mostrar isso para a comunidade internacional. Nisso tudo, a parte científica também é muito importante, né? A parte dos estudos sobre todas essas questões é muito importante para que toda essa situação passe a ser olhada de uma melhor forma. Com certeza. E aí, se a gente olhar para os relatórios do IPCC, que é a principal instituição científica sobre mudança do clima, há muitos anos o IPCC já está falando, né, dos eventos climáticos extremos e de quais vão ser os impactos aqui no Brasil. Se a gente pegar, né, as duas principais bacias hidrográficas da região do sul, né, da América do Sul, a gente tem a bacia amazônica e a gente tem a bacia do Prata. E são regiões, no caso da bacia do Prata, muito densamente povoada, enquanto a região amazônica não é tão densamente povoada, mas o ciclo hidrológico da região amazônica ele é importante para o continente todo. Então o IPCC, há anos, ele já está advertindo que o impacto, né, nessas bacias, o impacto do ponto de vista hidrológico, ele vai ser muito grande. Então, assim, os avisos já estão todos colocados, né? Isso, do ponto de vista científico, já está equacionado. O que resta é os tomadores de decisão aplicarem agora, né, esse conhecimento científico nas políticas públicas. E para a gente completar, Vitor, você falou da questão, né, de como está sendo trabalhado, a questão do meio ambiente, a questão do desmatamento, e um assunto que vem à tona, né, em toda essa situação aí que a gente vem observando no território brasileiro e também fora dele, nesse momento, é a questão do El Niño. Como que você observa atualmente, a gente sabe, né, que o El Niño está atingindo fortemente aqui o território brasileiro, mas ele atinge aí grande parte da América do Sul, da América Latina nesse momento. Como que você observa o trabalho que está sendo realizado pelos países, pela comunidade internacional atingida por esse fenômeno esse que a gente já observa que vai se estender aí pelos próximos meses?
Pois é, o El Niño ele já existe, né, há algum tempo e ele vai continuar existindo e o que as previsões científicas estão mostrando é que ele vai se intensificar ainda mais. Então, o que os países têm que fazer é deixar as árvores em pé. Né? O desmatamento ele precisa ser combatido porque, especificamente em relação ao território brasileiro, quanto mais a Amazônia for degradada, quanto mais desmatamento tiver, o El Niño ele vai passar, né? Os eventos climáticos eles vão continuar acontecendo e o impacto vai ser muito maior. Então, o grande desafio dos países amazônicos, dos países do continente, da parte sul-americana, né, é realmente manter as florestas em pé. Como a gente já falou, é um trabalho em conjunto de todos os países, né? Não adianta o Brasil fazer um trabalho e os outros países da América Latina não fazer um trabalho, como vice-versa, né? É um trabalho em conjunto porque é uma situação que ocorre em conjunto. Sem dúvida. Então, do ponto de vista também da governança climática, os países eles estão divididos, né, em países desenvolvidos, países em desenvolvimento, cada um com as suas contribuições históricas, com as suas responsabilidades. Durante os primeiros governos Lula, a gente teve um movimento muito forte em direção a juntar os países sul-americanos, a juntar os países do sul global para poder impedir para os países desenvolvidos, né, políticas mais voltadas para isso. Então, a expectativa é que agora é que isso seja feito também, né, para que os países em desenvolvimento não deixem de se desenvolver, mas também para que eles possam, né, de alguma forma, receber ajuda e auxílio para que todos juntos possam combater a mudança do clima. Vitor, só para a gente completar, você falou uma situação da COP que vai ocorrer agora aí nas próximas semanas e me veio agora uma questão que eu acho que é pertinente a gente trazer. A COP ocorre aí nas próximas semanas no momento aí de guerra, né? Aí na região ali na região do ali árabe, ali, né? Aquela região do Egito, do Israel. E isso tende a influenciar os trabalhos da COP, tende a influenciar possíveis resultados que seriam obtidos na COP? Pois é, ainda está muito incerto, né? Qual que vai ser a relação entre a guerra que está acontecendo no Oriente Médio e o impacto disso para a COP que vai acontecer nos Emirados Árabes, né? Do ponto de vista geográfico, está muito próximo. Em relação às parcerias ali, o Irã é um país que está mais próximo de Israel, então ainda tá, e a Arábia Saudita também, então é um pouco incerto do ponto de vista de como que vai ser o evento. O que a gente sabe é que a cobertura midiática é um elemento muito importante. Nos últimos anos, né, a cobertura midiática das COPs foi muito importante para o engajamento da sociedade civil, da participação de muitos atores, né, no combate à mudança do clima. Então não sabemos como que vai ser esse engajamento. Ao que tudo indica, a COP vai acontecer, né, a reunião ela vai acontecer, muitos países vão participar. O que a gente não sabe ainda é como que vai ser o tipo de engajamento desses países, né, até que ponto a questão climática ela vai ficar em segundo plano, tendo em vista que atualmente a guerra, né, que está acontecendo há mais ou menos 3 semanas, ela assumiu uma centralidade. Então é um momento ainda de muita incerteza a respeito de como que a COP vai acontecer e quais que vão ser os resultados.